Bem-vindos ao podcast About Investments, uma parceria entre o Active Bank e o Observador Lab. Porque o Active Banco é um banco que simplifica, vamos fazer isso mesmo, vamos simplificar temas complexos, vamos transformar temas que impactam a vida financeira de empresas e empreendedores em conversas claras e simples. Lá está, simples é a tónica desta conversa. O meu nome é Ana do Carmo e nos outros microfones estão o Nuno Lima da Luz, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, e o Bernardo Mota Veiga, que é engenheiro físico. Bom dia aos dois. Muito bom dia. Bom dia. O tema deste episódio é Bitcoin, inovação ou especulação. Nuno, começamos por si. Já todos ouvimos falar em Bitcoin. A questão é que parece-me que nem todos sabemos exatamente o que é isto da Bitcoin. Consegue-nos explicar de que é que estamos a falar quando falamos de Bitcoin? Sim, de uma maneira muito simples, tentando ser simples, obviamente. Bitcoin acaba por ser, na definição legal... Há várias definições que podem ser dadas. Se pegarmos na definição legal que temos hoje em dia, Bitcoin acaba por ser uma representação digital de um valor, neste caso, que pode ser transferida e armazenada eletronicamente utilizando um tipo de tecnologia muito específico. A legislação ou a lei chama-lhe tecnologia de registro distribuído, ou Decentralized Ledger Technology. Isto trocado por miúdos é o vulgo blockchain, que já ouvimos falar. No fundo é uma rede informática que assenta em cópias, ou seja, há vários nós, vários computadores interligados, sob a internet, obviamente. Cada um desses nós guarda uma cópia exata de todos os ativos que estão nessa rede, todas as transações que são feitas. No caso da Bitcoin, isso depois é garantido sob a forma de transformação de energia elétrica em poder computacional, para garantir a segurança dessa rede e que as transações são bem feitas, que existe essa conservação também da prova dessas transferências, enfim. No fundo, Bitcoin, do ponto de vista jurídico, é traduzido daquela maneira que eu disse, portanto, uma representação digital de valor que é armazenada eletronicamente na rede blockchain. De um ponto de vista da indústria, Bitcoin acaba por ser aqui uma espécie de, como é que eu ia dizer, de energia elétrica conservada no tempo de maneira digital também. Pode parecer um bocadinho mais abstrato, há várias definições que podem ser dadas, mas eu diria que essas duas podiam ficar retidas na cabeça dos ouvintes. Ou seja, mas é uma moeda digital, podemos resumir assim. Bitcoin pode ser usado nas várias perspectivas, um bocado como o ouro. Pensemos o ouro. O ouro podemos comprar uma barra de ouro e guardá-lo, não é? E ficar debaixo da cama, à espera que valorize, por força de inflação, ou seja, os bancos centrais imprimem mais moeda, os ativos reais valem mais, porque quer dizer, há mais moeda em circulação. Isto é uma coisa simples de Cruz Marshall. Como há mais moeda em circulação, as coisas que são deflacionárias ou que existem de uma maneira mais escassa tendem a valorizar mais, porque, enfim, há mais moeda em circulação. Bitcoin pode ser entendido como uma barra de ouro que fica guardada debaixo da cama, pode ser entendido como moeda eletrónica peer-to-peer, que pode ser transacionada entre duas pessoas. Pode ser utilizado também dessa maneira, a conservação de energia. Estou a transformar a energia elétrica e a guardá-la sob uma forma de uma bateria que pode ser transacionada entre pessoas, pode ser entendido assim também. Ou seja, há vários ângulos, depende daquele que a pessoa depois olhar e quiser dar, obviamente, a Bitcoin. Mas pode ser várias coisas. Então, e que diferença é que há entre a Bitcoin e outros tipos de moedas? Porque sabemos que há outros tipos de criptomoedas. Qual é a diferença entre elas? Há várias diferenças. Bitcoin, quer dizer, depois também depende um bocadinho da perspectiva que lhe damos. Bitcoin tendo sido a primeira solução, resolvendo problemas que já vinham de trás, dos anos 60, 70, 80, e ideias que havia, desenvolver um meio de troca de valor digital, porque já havia troca de informação com a internet, mas havia esta necessidade de haver uma troca de valor digital que também fosse imune à censura de terceiros, que não as partes que estavam envolvidas no processo. É um sonho antigo dos cypherpunks e de pessoas assim um bocado mais libertárias, que não confiam muito em governos ou estados ou poderes centrais ou demasiado centralizados. Bitcoin tendo sido a primeira solução efetiva e que funcionou
para resolver este problema, que era a eventualidade de poder haver uma duplicação desse valor, porque quer dizer, uma forma muito simples, toda a gente pode criar um PDF, não é? A partir de um documento Word, cria um PDF. Ou uma fotografia que tenha, e pode replicar aquilo às vezes quiser, porquanto tiver espaço para guardar as replicações. Ora, isto não funciona para transmissão de valor, não é? Na internet. Se eu pudesse repetir ou replicar, bastava, no fundo, era estar a inflacionar esse valor também, porque eu tinha uma representação de uma Bitcoin, se eu pudesse repetir aquilo ad eterno, eu dizia que em vez de uma tinha 1 milhão e aquilo perdia o valor todo. O que é que aconteceu aqui com o Bitcoin? Houve a tentativa de solucionar este problema impedindo que houvesse essas replicações. Portanto, todo o algoritmo está montado a que eu não possa reproduzir ou ter double spending ou dizer que mando para A, mas depois mando o mesmo para o B. Portanto, reservar isto desta maneira, de uma forma em que, puramente informaticamente, através do algoritmo do próprio sistema, isso é preservado, sem que as partes conheçam, sem que as partes tenham que conhecer. Aquilo que eu tenho de Bitcoin posso enviar a quem eu quiser, mas aquilo que eu envio perco. E o próprio sistema conserva essa informação e distribui através daqueles nós que eu tinha referido há pouco. Portanto, porque é que Bitcoin difere das outras? Não é que as outras também não consigam fazer isto, mas Bitcoin tem todo um efeito de rede, ter sido a primeira. Tem uma diferença aqui, mas isto é entrar em jargão muito técnico, que é a diferença entre Proof of Work e Proof of Stake. Proof of Work, como eu disse, é aquele sistema onde se traduz energia elétrica em poder computacional. Proof of Stake é quem tem muitas moedas de um determinado ativo, um criptoativo, aloca essas moedas no sistema e depois o próprio algoritmo atribui de maneira aleatória quem é que confirma o bloco ou não de informação, onde a informação está a passar. É difícil explicar isto de maneira mais simples. É matéria um bocadinho densa. O que eu queria dizer é que há várias maneiras de comprovar, ou seja, porque é que é blockchain? Isso que se calhar importa referir também muito rápido. Porque é que é blockchain? Porque é uma cadeia de blocos sistemáticos, sucessivos, que têm todos uma dependência lógica entre o que vem atrás e o que vem a seguir. E há várias maneiras de comprovar a veracidade da informação toda que está para trás e o que é que vem a seguir em termos de transações. E o que é que se guarda nos blocos? É o que é que passa da pessoa A para a pessoa B. Isto vezes todas as pessoas que participam. E essa informação é guardada em cada um dos blocos. Ora, há várias maneiras de fazer essa comprovação da veracidade da informação que lá estava e daquilo que é guardado no bloco a seguir. Há umas mais, sei lá, podemos dizer, mais eficientes do ponto de vista de consumo de eletricidade, etc. De velocidade também, de throughput, ou seja, de output de informação. Enfim, há várias coisas. Blockchain, a blockchain de Bitcoin em particular, tem, na minha opinião, isto depois é debatível, qual é que é a melhor, mas o modo de funcionar é menos permissivo como é que eu ia dizer, a perturbações na veracidade das coisas, ou seja, é mais legítima, há mesmo uma prova de esforço, uma prova de trabalho que é conservada, e essa prova de esforço é usar energia elétrica para transformar aquilo em poder computacional e gravar essa informação e garantir que a rede funciona de uma maneira integrada, sem falhas. Só para complementar, perdão. Neste momento a parte que acomoda a Bitcoin do ponto de vista de energia é de tal forma grande que transforma a Bitcoin efetivamente num ativo único ou numa reserva de energia única, ou seja, é muito difícil replicar a rede porque à data de hoje era preciso tanta energia para conseguir pôr outra Bitcoin, chamemos-lhe assim, outra criptomoeda ao nível daquilo que está a Bitcoin à data de hoje. Portanto, efetivamente é a primeira deu-lhe uma vantagem, que foi a vantagem computacional, precisamente. É possível copiar, sim, mas para chegar ao nível da Bitcoin, neste momento da rede que já está construída à volta da Bitcoin, é muito complicado. Mas a Ana fez umas perguntas muito curiosas, que é uma moeda, não é uma moeda? Essa é a pergunta de toda a gente, não é? Exato, eu acho que esse é de facto o que nós queremos aqui perceber. É uma moeda? Eu tenho uma opinião sobre isso. Sair à parte mais técnica do lado Nuno, a Bitcoin surgiu como um processo de segurança, um protocolo de segurança, que por sua vez foi transformado numa moeda. Quando a Bitcoin apareceu, todos lhe chamávamos moeda. É um facto. Está até no white paper, é definido assim. E hoje falamos em muitas outras soluções, ou seja, há aqui também
uma evolução? Falta de foco. Eu não sei se é evolução, se é a falta de foco do ponto de vista do que é o objetivo da Bitcoin em si. É claro que pode haver aspectos evolutivos, mas à data de hoje há quem lhe chame ouro digital, há quem lhe chame moeda, há quem lhe chame reserva de valor, há quem lhe chame energia armazenada, há quem lhe chame volume computacional. Portanto, há imensos nomes associados à Bitcoin que fazem com que, na minha opinião, e como ex-criptocético, como eu me costumo chamar, me deixaram afastado durante muito tempo da Bitcoin e das outras criptomoedas, mas para mim a Bitcoin neste momento é talvez a mais credível. Portanto, houve dispersão que se calhar teve um impacto na credibilidade da Bitcoin em si. Mas não há motivos para a Bitcoin não ter essa credibilidade. Aliás, o Bernardo assumiu-se como ex-criptocético. Foi assim que disse? Sim. Porque, efetivamente, ao início, quando surgiram as criptomoedas, eu fazia parte daquele grupo, enfim, que não, em primeiro lugar não percebia, não é? Portanto, demorei tempo a tirar tempo para estudar o assunto. E, curiosamente, acabei por entrar na área das criptomoedas por via de um projeto de regeneração, que não tem nada a ver, a regeneração de ecossistemas, em que o nosso objetivo, ou o meu objetivo na altura para desenvolver esse projeto, era tokenizar hectares em regeneração. Espera, Bernardo. Tokenizar? Vai-me ter de traduzir isso por outras palavras. Na realidade um token acaba por ser uma componente ligada precisamente à blockchain que estava a falar o Nuno, do ponto de vista de segurança, e, portanto, é um processo que impede, digamos assim, a replicação ou a cópia ou a duplicação é um processo de segurança que implica a duplicação, digamos, do mesmo ativo, neste caso, o ativo que para mim são hectares. E, portanto, a blockchain, como o Nuno explicou bem... Se eu puder acrescentar só para se calhar ajudar aqui a explicar. Eu há pouco dei a definição jurídica que vem no regulamento de mercados em criptoativos aqui da Europa e tudo mais, a definição jurídica de criptoativo. Aquilo que o Bernardo estava a dizer, no fundo, é representar digitalmente um direito sobre ou melhor, uma representação digital de um direito real. No fundo, se calhar é uma parcela de terreno. Sim. Essa é uma outra narrativa, está um bocado desligada aqui do Bitcoin nesse sentido, mas é outra narrativa que está muito em voga e que vai estar cada vez mais em voga por uma série de razões. O mundo hoje caminha nesse sentido, que é o dos real world assets, ou ativos do mundo real, para diferenciar daqueles que nascem e morrem digitais, que é o caso da Bitcoin. Portanto, aqui o que é que acontece? Estamos a colocar, para aumentar se calhar a democratização de acesso a esse tipo de ativos, também a sua transferabilidade, a atomização das trocas entre o pagamento e a compra e a venda, em vez de ser T+3, demorar 3 dias a fazer o settlement e a passar a receber o dinheiro e enviar o ativo ou a representação desse ativo para quem o comprou, é tudo feito atomicamente, portanto é todo T0, é no momento. Aqui o que se está a falar agora é de tokenização de instrumentos financeiros tradicionais, tokenização de ações, tokenização de warrants, de bonds, do SITs, enfim, o mundo está a caminhar aqui numa via paralela, que é usar a tecnologia blockchain, esta tecnologia de registros distribuídos, de registro distribuído, para garantir ou preservar coisas que já fazíamos com papel ou com outros sistemas tradicionais. Na realidade são certificados, por exemplo. Sim. Esta parte da regeneração, eu estou ligado à área das energias, no fundo anda muito longe daquilo que são as garantias de origem para depois emissão de certificados de carbono. Portanto, nós chamamos de certificados, no âmbito blockchain chamamos de tokens. Então, vamos tentar perceber uma coisa que é justamente o tema deste episódio, deste podcast. Bitcoin, afinal de contas, é inovação ou é especulação? Se calhar começo por si, Bernardo. Eu não tenho muitas hesitações, é de facto inovação. Portanto, a Bitcoin trouxe muitos aspectos. Eu defendo que a Bitcoin não é, digamos, o produto final. Portanto, podemos depois ir mais longe nisso. Eu defendo que a Bitcoin, efetivamente, será um produto que originará a posteriori
outras commodities que serão elas próprias o produto final. Podemos falar, por exemplo, no caso do ouro, o que é o ouro em si? O ouro é uma reserva de valor sobre o qual no passado eram emitidas notas. O petróleo aconteceu exatamente a mesma coisa e a prata aconteceu a mesma coisa. E, portanto, a minha interpretação da Bitcoin é não só na parte da inteligência artificial, acho que vai ter um papel fundamental, mas não a Bitcoin diretamente, mas o que derivará da própria Bitcoin. Portanto, sou daqueles que defende que a Bitcoin será efetivamente uma reserva de valor, ao qual o subproduto pode ainda nem sequer estar tão massificado quanto se calhar seria de esperar ao fim destes anos, mas para um ativo ser uma reserva de valor, efetivamente tem que amadurecer, tem que ter a parte regulatória, tem que ter a aceitação das entidades financeiras. Eu não sou daqueles que acham que a Bitcoin deve andar paralelo ao sistema financeiro. Acho que deve estar completamente integrada no sistema financeiro, e quando isso acontecer, acho que vão aparecer uma série de subprodutos, já começam a aparecer agora, e esses sim depois vão acabar por digamos, dar à Bitcoin, digamos, o lugar que merece, digo eu. Ou seja, Nuno, faz sentido para um investidor ter bitcoins na sua carteira de investimentos? Bom, eu não estou registado na CMVM sei lá, eu não posso dar esse tipo de aconselhamento. No meu caso, posso falar de mim, se calhar, em vez de estar a dizer que toda a gente devia ter Bitcoin, mas no meu caso eu tenho... Faz sentido investir em Bitcoin? Para mim faz todo sentido. E para o Bernardo também faz sentido? Faz. Eu tenho outra forma de investimento. Então vamos primeiro perceber eu devo dizer aqui, ou seja, se calhar invertíamos aqui um bocado os papéis nessa medida, porque eu acho que Bitcoin não só é inovação, a inovação é evidente, mas eu também acho que pode ser especulação. Especulação no melhor sentido da palavra, porque eu acho que hoje em dia fala-se em especulação sempre no lado pejorativo. Mas especulação faz especulação com tudo, não é? Tudo o que se compra hoje barato para vender amanhã mais caro, com a expectativa de ter aqui algum ganho financeiro. Todos os investimentos são especulativos em certa medida, se utilizarmos a verdadeira definição de especulação, não é? Agora, o que é que se fala? Quando se fala em especulação, parece que há aqui um mercado cambista obscuro de comprar e ganhar ali uns trocos, enfim. Dá-se sempre aqui um cariz à palavra especulação que eu acho que é errado. Especulação, por definição, é projetar o futuro, não é? Exatamente, eu estou a especular. Eu especulei que amanhã vai chover, quer dizer, com os dados que tenho hoje, acho que vai chover, mas quer dizer... Mas evidentemente é isso. Especulação tem um lado positivo, que é, eu compro hoje alguma coisa barato, no sentido de estar a investir hoje barato, para amanhã, na expectativa, para especular que o futuro amanhã me permitirá vender aquele ativo num preço mais elevado. Porque é que Bitcoin aqui é bom como é o ouro, por exemplo? E o ouro, quer dizer, são 20 ou 30 agora, se calhar uns 30 trilhões de market cap, ou de capitalização de mercado. Bitcoin é tudo o que o ouro é, nessa perspectiva. Pronto, não dá para fazer bijuteria, nem pôr em placas de som, para reduzir a impedância, pronto, que é uma característica que o ouro tem enquanto metal. Mas quais é que são as vantagens comparado com o mundo antigo, onde o ouro sempre serviu para fazer moedas? Que é muito mais fácil transacionar partes pequenas de uma Bitcoin. Eu não preciso ter uma Bitcoin. Eu posso comprar 10 euros de Bitcoin. Não preciso comprar uma Bitcoin inteira. Que é outro mito que costuma haver. As pessoas pensam, o Bitcoin está a 72 mil dólares agora. Eu não tenho 72 mil dólares para comprar uma, portanto não vou comprar nada. Eu posso comprar até à milionésima parte de uma Bitcoin. Posso investir hoje 10 dólares, $1. Como tens no ouro plaquinhas com um grama. No ouro, exatamente. A vantagem é que se eu quiser depois usar Bitcoin para pagar, tenho uma série de maneiras de usar Bitcoin para pagar um café, comprar o jornal. E com o ouro o que é que eu tinha que fazer? Tinha que levar o meu lingote e estar ali a raspar o lingote para uma balança que o vendedor me tivesse a aceitar, não é? Aqui... Eu talvez não concordo contigo que a subpartícula do Bitcoin que vai ser que vai ser a própria Bitcoin, digamos assim. Ou seja, o que eu acho, e tocaste no aspecto do ouro, precisamente, o ouro, o que é que aconteceu quando o ouro foi adotado precisamente como reserva, que era o que eu estava a falar há pouco?
criaste uma nota para não teres que andar a tirar lascas de ouro. Em Veneza o que se fazia era, o ouro estava guardado no banco e eu passava uma nota, que é as notas que hoje temos hoje em dia, quer dizer, antes de ter havido o DIPEG e passámos a um sistema fiduciário, era esta nota representa o ouro que está guardado num banco. Sim. E era isso que tinha valor. Mas eu acho que a Bitcoin pode vir a ocupar uma parte significativa dessa área, precisamente a tal questão da reserva, até porque há aqui outra nota que é o ouro, a prata deixou de ser reserva de valor quando se industrializou, porque já foi. Teve o papel, Teve o papel do ouro antes do ouro. Em Inglaterra, até Inglaterra. E, portanto, quando se industrializou, começou a ser usada na indústria, deixou de fazer sentido guardar a prata quando ela fazia falta na indústria. E, portanto, essa foi uma das razões para a evolução. O ouro é a mesma coisa, ou seja, nós hoje, portanto, nos últimos 2, 3 anos, temos tido um aumento exponencial da necessidade de chips. E cada chip tem entre 5 a 8% de ouro. Ou seja, daqui por muito poucos anos, todo o ouro produzido não vai ser suficiente para fazer chips. Significa que, das duas uma, ou vão para as reservas, ou vão ter que minerar mais ouro. Mas eu acho que aqui é que pode existir o papel da Bitcoin, efetivamente, que é tomar um pouco a posição do ouro, e indo um pouco à questão da Ana relativamente ao ouro há pouco, tomar um pouco a questão do ouro, porque o ouro se vai industrializar ainda mais do que, sim, eu concordo. que está à data de hoje. Portanto, não vai haver hoje ouro que chegue para tudo aquilo que ambicionamos fazer. E não são só chips. Era o que estavas a dizer há pouco. Depois tens os chips, depois tens as placas, depois tens o ouro tem uma série de aplicações uma industriais. série de aplicações paralelas aos chips em tudo que compõe Bitcoin, ao contrário do ouro, quer dizer, temos a crosta terrestre, pode vir um asteroide que tem, se calhar, reservas infindáveis, maiores até do que as que existem na Terra, pode escolher outro planeta e minerar, enfim. O ouro a inflação do ouro, daqueles 2% anuais, é totalmente arbitrária e é controlada para manter. Um bocado como os diamantes, que também é um mercado. E o petróleo, por exemplo. E o petróleo, quer dizer, há muito mais reservas, acredito eu, do que aquelas que são indicadas, enfim. Bitcoin não, Bitcoin quer dizer, está lá um programa de computador, para simplificar isto ao máximo, as regras estão lá todas. Não é por haver mais ou menos mineradores que eu posso criar mais ou menos Bitcoin daquela que está já programada desde a sua concepção para haver a cada 10 minutos. E a cada 10 minutos quem está a minerar, isto 4 em 4 anos muda, reduz para metade. A cada 10 minutos há um minerador que acerta, porque pôs mais energia elétrica para garantir a comprovação daquele bloco e recebe agora, são 3.25 bitcoins. Daqui a 4, quer dizer, não é daqui a 4 anos, mas no próximo halving vai receber metade disso. E assim sucessivamente até 2141 tem a ver ou 2. Estou a ver pela cara da Ana. Tem a ver com a dificuldade de minerar o Bitcoin. Eu quero justamente que nós a ideia aqui era só dizer, só para terminar. Só para ficarmos todos na mesma página. O que é isso de minerar? Quem são mineradores? Que conceito é esse? É muito simples. Minerar significa transformar, no fundo ter uma rede de computadores. Na altura, quando Bitcoin apareceu, bastava com o computador em casa. Eu inclusive fiz isso e conheço muita gente que fez. Deixar o computador à noite ligado, e como não havia muita gente a participar, a dificuldade de comprovar um bloco era bastante reduzida. Portanto, um computador em casa normal conseguia fazer isso. No fundo é transformar a energia elétrica em poder computacional, em processamento computacional, para descobrir a solução algorítmica, a solução para uma chave que tem que ser dada, para uma resposta que tem que ser dada. E ao descobrir quem chega primeiro à solução que se comprova, não é? Garante que comprova aquele bloco e recebe um reward, uma recompensa. E a Bitcoin que vai sendo acrescentada é, no fundo, a recompensa que é dada aos mineradores por participarem nesta descoberta da solução. Assim. É o prémio pela descoberta da solução. Fora isso, depois há todas umas taxas de transferência. Corrige-me se eu estiver a dizer algum disparate. Basicamente é como termos uma folha Excel em que cada um preenche uma célula. Certo. E, portanto, no fim de tudo, temos um sistema que é uma página inteira, mas cada um preencheu uma célula que por si só fez parte, digamos, da página inteira, do número inteiro que vai estar no fim da página. Acho que é uma imagem que pode ser simplificar assim, bastante. É muito igual. Porque é que se chama mineração? Porque acaba por ser parecido. Houve muitas coisas que se foram buscadas ao ouro. O ouro é minerado, porque quer dizer, andamos ali com uma picareta numa mina, seja o que for, a extrair o ouro que está encostado na rocha. Aqui é a mesma coisa, só que usamos poder computacional para chegar primeiro a ver quem é que consegue, com a sua picareta, encontrar primeiro o ouro.
e depois recebe essa... E ao participar nesta rede, eu não vou entrar aqui no ajustamento de dificuldades, nem em coisas muito, muito técnicas que não interessa para os ouvintes. Aqui a ideia, só em contraponto àquilo ao que temos no ouro, é que no ouro podemos pôr mais recursos a minerar, etc. E aumenta-se a produção de ouro. Portanto, é puramente arbitrário, depende do homem decidir se há mais ouro a ser produzido num determinado ano ou menos. Porque, enfim, o ouro está à disposição, não é? Já foi criado por Deus, está na terra. E o valor do ouro aumenta também o retorno em quem vai minerar e, portanto, Sim. quanto mais alto tiver o ouro, mais recursos haverá financeiros O valor para ir explorar esse ouro em zonas mais difíceis, digamos assim. Aqui não, aqui em Bitcoin já está tudo programado, portanto não é por ter... Bastava haver uma pessoa para receber exatamente a mesma recompensa. Não é por haver mais 100 ou 1000 ou 10.000 mineradores que o preço varia. Então, eu estou-vos a ouvir falar e acho que faz parte um bocadinho do imaginário coletivo que quem investe ou investia, porque o mundo evoluiu e avançou, mas quem investia em bitcoins eram os geeks. Isso ainda corresponde à realidade ou está muito longe da Não realidade? só. Hoje em dia está completamente longe da realidade e mesmo no início não era só. Portanto, havia... eu não tenho tempo para explicar o meu processo pessoal, mas posso lhe dizer que havia muita gente que não era geek, mas, por exemplo, que tinha conhecimentos de economia bastante substanciais. E hoje em dia temos dois modelos, quer dizer, temos o modelo keynesiano, que é aquele em que vivemos, não é? E há a Escola Austríaca de Economia. Depois os ouvintes quiserem, é só para dar aqui ferramentas para depois as pessoas investigarem por si só. Portanto, temos a Escola Austríaca de Economia, o Keynes, o Mises, o próprio Rothbard, que têm perspectivas bastante diferentes daquele modelo de económico ou de teoria moderna monetária onde vivemos hoje em dia. Inicialmente eram pessoas com conhecimentos profundos da economia que se dedicavam também... Havia várias pessoas envolvidas Bitcoin. aqui. Havia os cypherpunks que eu já referi, portanto, eram pessoas que, quer dizer, não confiam nos Estados, nos governos, etc. E queriam ter uma maneira não só de trocar informação encriptada, mensagens entre eles, sem haver aqui perigo de alguém estar a ver uma conversa que não deveria. Há direito à privacidade, que é um direito fundamental de qualquer cidadão, qualquer ser humano. Mas havia também aqueles que queriam ter este tipo de moeda também. Uma moeda puramente deflacionária, que não tivesse à mercê de mais impressão de dinheiro ou menos impressão de dinheiro, que não tivesse à mercê de bancos centrais. Portanto, que fosse puramente como o ouro já foi há muitos anos atrás, antes de começar a ser desvirtuado também sucessivamente. Pode-se dizer o exemplo dos gregos, para financiar a guerra do Peloponeso, começaram a misturar as moedas de ouro com metais menos valiosos, portanto aumentaram ainda mais a produção económica, a produção monetária para sustentar a guerra. Não é muito diferente do que vivemos hoje em dia. Para sustentar a máquina de guerra, na guerra do Peloponeso, começaram a pôr mais moeda em circulação para pagar mais bens e serviços. O que é que isso faz? Quem tinha 100 moedas, as 100 moedas começam a comprar menos coisas, porque os preços inflacionam. Portanto, o tema da Bitcoin... Os bancos fazem isso hoje. Os bancos fazem isso também. O tema da Bitcoin aqui, e se calhar a maior proposta de valor é um ativo real, ainda que digital, portanto não é palpável, não é tangível, eu não posso pegar em Bitcoin com a mão. E isso é uma das inovações tecnológicas, é criar um ativo real como se fosse um imóvel, só que puramente digital, que está assente numa plataforma ou num algoritmo imutável. Pode sofrer alterações, mas improvements pequenos, só para melhorar os mecanismos, mas o core mantém-se intacto e que não é suscetível a este tipo de variações de ganância humana, de querer ter mais ou imprimir mais ou agora dá-me jeito de ter mais. Não é controlado por ninguém, portanto controla-se a si próprio. Eu posso participar, se quiser, livremente no processo de garantir que a rede funciona. E basta haver um computador para que a rede Bitcoin funcione. Aliás, mesmo que houvesse um desastre, um Electronic Magnetic Pulse, enfim, um cataclismo mundial, bastava ir recuperar a rede como estava quando deixou de funcionar para voltar a continuar a funcionar do mesmo modo. Portanto, basta haver um computador para que Bitcoin funcione. Ou seja, por aquilo que me está a dizer, Bernardo, vou-lhe passar assim a bola. Investir em Bitcoin é um investimento seguro, porque, como o Bernardo estava a dizer, é um investimento, é um processo que se autorregula. Isto é certo? O investimento seguro é uma casa um investimento seguro? Agora é. Não é? Qualquer casa que uma pessoa compre parece que valoriza pelo menos 20% ao final do ano. E uma ação é um investimento seguro?
uma ação de um banco, por exemplo, é um investimento seguro, está lá o banco, já tem mais de 100 anos, etc. Ou seja, investir seja onde for envolve riscos. Obviamente. Claro. Portanto, a questão é mesmo essa. Eu não invisto numa ação sem saber em detalhe o que é que a empresa faz, como é que faz, o que é que fez, o que é que tem em pipeline, qual é o nível de satisfação dos trabalhadores. Vou a este nível. Portanto, quando eu invisto em ações, eu tenho uma forma de investir muito singular. Portanto, eu nunca tenho mais do que uma ou duas ações e, portanto, eu quando invisto é naquela empresa que é como se fosse minha. E, portanto, defendo que qualquer investimento deve ser feito com lucidez e com a lucidez de quem quer aprender e que consegue perceber aquilo que estuda para depois investir. Não sou muito fiel do seguir 100%. recomendações, ou porque alguém diz para comprar Bitcoin, compra Bitcoin, claro. Ou diz para comprar a ação A ou B ou C. Não defendo nada disso. Defendo que as pessoas devem investir naquilo que percebem. Portanto, se não perceberem nos mercados financeiros, vão investir no mercado imobiliário ou noutra coisa, ou no próprio negócio da pessoa, onde quer que seja. Portanto, isso é o que eu defendo. No caso da Bitcoin, e sem dar aqui nenhum tipo de recomendação, mas já há quem dê recomendações. Portanto, já há bancos americanos que recomendam que até 5% da carteira pode e deve estar alocada em Bitcoin. E, portanto, significa que já estão a assumir que, ok, ainda não está ao nível, se calhar, dos mercados financeiros, digamos, tradicionais, mas já começa a haver cada vez mais vozes de facto a defender que deve haver alguma exposição à Bitcoin. Agora, isto aplicado a nós, não é? Os pequenos investidores, digamos assim, é mais complexo. Portanto, eu não estou no nível do Nuno, do ponto de vista da Bitcoin, ou dos investimentos em Bitcoin. Mas o que eu faço é recorro a empresas que estão fortemente ligadas à Bitcoin. E, portanto, eu invisto em empresas e não diretamente na Bitcoin. Que também é uma possibilidade. É a minha forma. Sim, é mais fácil mineradoras, para mim. por exemplo. Há mineradoras, há as próprias exchanges. Uma pessoa que acredite na Bitcoin acreditará que das duas uma, ou os bancos tradicionais adotam as Bitcoins, ou então todas as exchanges que hoje existem. Portanto, as exchanges são os bancos que chamemos-lhe assim, bancos entre Bolsa é aspas. Mais uma bolsa. Uma bolsa de troca. Sim, talvez melhor isso, uma bolsa de criptoativos. E, portanto, enfim, eu posso dar um exemplo. Eu perdi uma fortuna no Credit Suisse. Pensei que aquilo era à prova de bala, não é? E, portanto, perdi uma fortuna. Aquilo foi para não falar em exemplos mais próximos de nós, não é? Ou nacionalizado através do UBS, etc. Eu disse assim, então os bancos tradicionais estão-me a dar esta lição. Ainda por cima eu vivi na Suíça, portanto, eu nunca pensei que os suíços fossem capazes de fazer isso. Eu disse, sim senhora, então é agora mesmo que eu já andava a estudar a parte de cripto, então é agora mesmo que eu vou mudar para a parte mais inovadora do mercado, ligado precisamente à Bitcoin e a tudo que anda à volta, que podem ser, lá está as tais exchanges, as mineradoras, há as tais chamadas empresas Treasury, que são empresas que compram Bitcoin, guardam as Bitcoins e essas Bitcoins ficam a fazer parte, digamos, do seu balanço de ativos e, como tal, os seus resultados ao final do ano acabam por ser muito correlacionados, digamos, com a evolução da própria Bitcoin e, portanto, uma pessoa estuda o assunto, estuda a Bitcoin, foi o que eu fiz, e disse, bem, com base na Bitcoin, eu não quero ter as Bitcoins no meu bolso, não quero ter na minha pen drive, Claro. não é a minha forma de investir, não tenho nada contra, mas não é a minha forma, e, portanto, eu uso o canal tradicional /banca, e, portanto, para usar a banca, compro ações, mas podia comprar ETFs, por exemplo, ligados às criptos ou à Bitcoin em si. Também já existe. Hoje temos cerca de entre 90 a 105 mil milhões de dólares já da AUM, de Assets Under Management, em ETFs. Ou seja, temos este valor agregado global nos Estados Unidos de pessoas que compram através de uma BlackRock, de uma Fidelity, e que compram Bitcoin. Quer dizer, depois a Bitcoin, compramos uma unidade de participação no ETF, como se compra em outros ETFs, e aquela unidade de participação representa a minha titularidade de uma Bitcoin que está alojada ou guardada no custodiante que esse fundo há de ter escolhido. Esses fundos ainda são mais correlacionados à Bitcoin. Porque é direto, Bitcoin, é spot. porque é direto. Portanto, no fundo,
É um fundo em que cada unidade de participação ou cada valor que as pessoas investem lá vai ser convertido diretamente na compra de bitcoins à cotação que estiver no momento e, portanto, o fundo vai subindo e vai descendo à medida que a cotação... Quem é menos tech savvy pode seguir este caminho, é possível. Aliás, hoje, através do... Não queria estar a fazer aqui publicidade a plataformas específicas, mas hoje há muitos neobancos onde se pode fazer isso diretamente e compra-se. Obviamente, há aqui uma máxima de pessoas um bocadinho mais geeks, obviamente, que dizem not your keys, not your coins, porque quer dizer... Isto obrigava-me a explicar o que é uma chave privada, mas uma chave privada é como se fosse o nosso login de acesso ao home banking. Nós temos uma chave pública que é o IBAN, que é o endereço da nossa carteira, e temos a chave privada, que nesta lógica de encriptação de parte de chaves públicas e privadas, permite transferir aquilo que eu tenho no meu IBAN, na minha conta bancária de Bitcoin, para outra conta, para outro endereço, para outro IBAN que me é induzido. Quem controla a chave privada é, no final do dia, quem tem a propriedade sobre aquelas Bitcoins que eu posso pôr e dispor. Para receber não preciso dar nada, basta o meu IBAN. É um bocado como o dinheiro, não é? Eu tenho o meu IBAN, dou o meu IBAN. Se alguém me quiser, se vocês quiserem transferir dinheiro, eu não me oponho. Estamos à vontade. Pronto, estão à vontade, é uma liberalidade, mas para poder movimentar eu tenho que ter acesso, maneira de controlar, porque a propriedade daqueles ativos acaba por ser meus. Com Bitcoin é a mesma coisa, e há várias maneiras. As pessoas mais tech savvy, aqueles geeks que estava a falar há pouco, ou que estavas a falar há pouco, são mais defensores de que se não tens a tua chave privada a controlar diretamente, aquilo acaba por não ser teu. Eu tenho aqui uma posição mista. Acho que para as pessoas normais que queiram comprar este ativo, como quem investe em petróleo, outra commodity, ouro, seja o que for, é difícil fazer a custódia e guardar e garantir, do ponto de vista tecnológico, garantir que guardam bem a sua chave privada e que não a perdem e que têm um acesso sempre aos seus criptoativos, neste caso a Bitcoin. Portanto, há muito mais simples comprar. Dirijo-me ao meu banco, digo que quer comprar uma participações neste ETF da BlackRock, no iBit, por exemplo, e pronto, eles depois tratam de tudo. E eu estou exposto a Bitcoin, mas não estou exposto ao perigo de perder a chave privada e de perder o acesso a todo o meu investimento. Isso é um pânico. É um pânico. Repara, mas... se o meu banco me disser, Bernardo, em paralelo à tua conta à ordem, conta a prazo, conta de investimentos, podes fazer aqui uma conta de Bitcoin. Ok, eu compraria. Claro. Okay? Eu acho que o Portanto, caminho... tem a ver com o facto de eu não querer abrir contas em exchange, não querer, digamos, sair daquilo que é o sistema tradicional. E, portanto, conforme te disse, não tenho nada contra, mas é a minha forma de investir. Está tudo centralizado no meu banco. Portanto, se o banco não me deixa comprar as Bitcoins em Portugal, portanto, eu compro empresas associadas à Bitcoin. Pelo que consigo perceber, é possível investir em Bitcoin de várias formas. Uma forma, se calhar, um pouco mais conservadora, outra um pouco mais arrojada. Acho que tem tido mais valorização sem investir na Bitcoin, curiosamente. Nuno, prevê que num prazo de 10 anos, mais ou menos, a tecnologia blockchain que está relacionada com a Bitcoin seja de uso recorrente ou já tenha caído em desuso? Acho que é uma coisa que veio para ficar, um bocado como a inteligência artificial, este tipo de tecnologias descentralizadas. Aliás, temos vários exemplos. O projeto Pontes, convidava toda a gente a ir ver o que é. É um projeto que está a ser desenvolvido aqui na União Europeia também, onde se usa a tecnologia blockchain para substituir o sistema o eurosistema nas transações, no sistema target, que é o que permite que possa haver trocas entre bancos, entre bolsas, entre bolsas de valores, etc., de dinheiro, de moeda eletrónica, de tudo o que existe que está no eurosistema. E já se está a preparar a substituição do sistema target utilizando a tecnologia blockchain também. Esta tecnologia veio para ficar. A tecnologia blockchain aplicada a Bitcoin, quer dizer, ainda tenho menos dúvidas que venha para ficar, porque lá está, como discutimos aqui, Bitcoin pode ser comprada ou adquirida de várias maneiras. Eu posso estar exposto e ser alguém que está contra o sistema financeiro tradicional e ter Bitcoin. E outra pessoa que adora o sistema financeiro tradicional também ter a mesma Bitcoin. Portanto, isto dá para, depende das perspectivas, dá para toda a gente. Portanto, veio para ficar. Veio para ficar, sem dúvida alguma. Bernardo, de acordo com a sua experiência, qual é a maior ameaça sentida por este setor? Neste momento eu tenho quase a certeza absoluta que o Nuno vai discordar. Eu acho que um dos riscos associados à data de hoje é um risco, chamemos-lhe geopolítico, que tem a ver com o quê? Que tem a ver com o facto de os Estados Unidos estarem
se calhar a um nível diferente, pelo menos publicamente, a um nível diferente dos outros países. O que é que está a acontecer? Os Estados Unidos, e neste caso o Trump, tem verbalizado muitas vezes que quer os Estados Unidos como líder, digamos, do mundo cripto, nomeadamente da Bitcoin. Eu acho que há um risco de afastamento se algum país se desenvolver demasiado ou demasiado de uma forma mais rápida do que todos os outros. Ou seja, isto tem que ser algo que tem que ter um nivelamento da forma como for crescendo. E estamos a falar de quê? Estamos a falar da adopção institucional, portanto estamos a falar nos Estados Unidos da Reserva Federal utilizar a Bitcoin como reserva e os outros países não replicarem isso. O que é que acontece? Se o ativo ficar sempre num país, todos os outros países saberão que a valorização desse ativo vai levar lucros de valorização para um país onde eles podem não querer que esteja essa valorização. Esse é um dos riscos. Depois há o risco também de discurso, na minha opinião. E tem a ver com o discurso maximalista. Eu acho que tem sido um dos travões, à data de hoje, para a própria Bitcoin. Ou seja, temos dois opostos. Há quem, de facto, defenda acerrimamente a Bitcoin e há quem se oponha verdadeiramente à Bitcoin. Cada um com os seus argumentos, uns porque dizem que é só para bandidos, os outros porque dizem porque não há outro mundo financeiro possível de imaginar e, portanto, estamos ainda muito extremados. Acho que este extremo, se não houver uma convergência, digamos, e se não encontrarmos investidores que se possam pôr no meio ou utilizadores que se possam pôr no meio, nos quais eu até me identifico como mais ou menos equilibrado na forma como analiso esta questão, corremos o risco de, se do lado extremado estiverem pessoas que de alguma forma, pessoas ou instituições que de alguma forma não colham a harmonia de todos os outros, pode haver um afastamento da Bitcoin por todos aqueles que publicamente dizem que a têm. Nuno, eu queria perguntar-lhe justamente isto. A regulação que existe, ela ajuda ou trava a inovação? Bom, é uma ótima pergunta, porque acho que eu não queria ser o advogado aqui da sala, mas sendo advogado, eu acho que a resposta depende, sim. Eu diria que aumenta a exposição institucional a este tipo de ativos, porque dá outra credibilidade e outra segurança. Por exemplo, o regulamento MiCA aqui na Europa, ou o regime piloto de LTs também, ou seja, o mercados em criptoativos, no fundo vai regular como é que quem quer estar nestes mercados, estas bolsas de valores, de trocas de criptoativos, como é que tem que cumprir e como é que pode operar, garantindo também uma proteção do investidor no final do dia. Vai dar alguma credibilidade ao sistema também, em vez de ter, sei lá, uma coisa montada por 3 ou 4 amigos e dizem que aquilo é uma bolsa e depois há problemas como houve com o FTX, por exemplo, com o Sam Bankman-Fried nos Estados Unidos. Aqui o que acontece é que dá-se mais garantias. Ao dar mais garantias, permite-se depois que também haja estes gestores de fundos, como a BlackRock, Fidelity, a Morgan Stanley, agora recentemente, venham para o mercado. O BBVA, que é um banco em Espanha que já é um prestador de serviços criptoativos, o próprio Bison Bank cá em Portugal, que também tem sido pioneiro nestas matérias, permite que todos esses players apareçam no mercado. O que é que pode dificultar? É que, se calhar, pequenas empresas, pequenas startups que queiram desenvolver e até tenham uma boa ideia para pôr em prática, tenham alguma dificuldade, porque o peso regulatório é demasiado grande e está-se a equiparar estes players a instituições financeiras. Os mesmos níveis de requisitos prudenciais, comportamentais, tudo mais, que pode dificultar, se calhar, um player mais pequeno, como temos tido até aqui, que permitiu este boom de inovações, de soluções diferentes, umas boas, outras más, que vão sendo testadas e descartadas pela própria economia de mercado. O que é bom subsiste, o que é mau desaparece, e é assim que deve ser, na minha opinião. Não é o Estado a intervir em tudo e a pôr a mão em tudo, mas numa resposta muito rápida, acho que é bom para sedimentar, institucionalizar, pode ser mau a um trator para, se calhar, formas diferentes de fazer coisas. Bernardo, quem nos estiver a ouvir, o investidor que nos esteja a ouvir e que esteja ali ainda, que não sabe muito bem para que lado há de cair. Por um lado é curioso, por outro tem algum receio de se aventurar pela Bitcoin. Qual é a sua mensagem para este investidor? Estudar. Portanto,
não há outra forma, tal qual como já disse anteriormente. Devemos investir naquilo que conhecemos e não naquilo que não conhecemos, por isso é que se chama investimento, não é? Portanto, apanhando as palavras há pouco do Nuno da questão da especulação, portanto, o investimento é uma projeção, com o investimento projetamos o futuro, não é? E, portanto, para projetar futuro, não há bolas de cristal, é preciso estudar. E, portanto, é o que eu recomendo, não há outra maneira. Eu subscrevo, só para ficar bem claro, sim, estudar é essencial, em tudo na vida, mas aqui em particular. Nuno, em jeito de resumo, quais são, e novamente uma pergunta de resposta rápida, Nuno, quais são os maiores mitos sobre a Bitcoin? O maior mito, diria que ao dia de hoje, é que Bitcoin ainda é usado e vem muito na comunicação social, sempre que se fala em criptoativos ou Bitcoin, é sempre para dizer que é utilizado por bandidos para escapar à prevenção de branqueamento de capitais, seja o que for, para lavar dinheiro, enfim, uma série de mitos. Acho que esse é o maior. Ao fisco também, e é completamente absurdo na medida em que, lá está, quem estuda e percebe como é que funciona, Bitcoin, na sua proposta no white paper de Satoshi Nakamoto, nunca foi proposto, para além de ter sido proposto como moeda eletrónica peer-to-peer, portanto entre duas pessoas diretamente, foi também proposto de uma maneira pseudónima e não anónima. O que é que isto significa? Que se eu tiver algum elemento que me liga a uma determinada carteira, toda a gente sabe que aquela carteira é detida por mim. Todas as transações que estão em Bitcoin, diferentemente do que acontece no sistema bancário financeiro, onde eu posso saber que aquele IBAN é meu, mas não sei o que é que lá está, eu, exterior, terceira parte, sem ser o banco e a pessoa que tem a conta no banco, eu não faço ideia de quanto dinheiro é que está naquela conta. Com Bitcoin isso não acontece. Portanto, eu sabendo o IBAN da pessoa, a carteira, o endereço público, a chave pública, nesta parte de chave pública e chave privada, eu consigo aceder não só ao que a pessoa tem naquele momento, como tudo o que está para trás e tudo o que virá para a frente em termos de transações. E daí a parte do pseudónimo. Daí a parte do pseudónimo. Se eu sei que aquela carteira em determinado momento é sua, ou do Bernardo, eu sei tudo o que o Bernardo fez relacionado com Bitcoin e tudo o que vai fazer para a frente relacionado com Bitcoin. Portanto, é absolutamente transparente e é péssimo para branquear capitais nessa perspectiva, porque, enfim, está tudo público. Vou dar um exemplo ainda mais simplista. O que é mau do ponto de vista da privacidade também, mas é outro tema. Mas lá está, tem a questão do pseudónimo que de alguma forma protege a sua privacidade. Protege se a pessoa não quer interagir com algum elemento que o permite identificar ou associar àquela carteira. Portanto, é uma faca de dois gumes nesse sentido. Fala-se na obscuridade, mas efetivamente é o mais transparente. Mas para dar outro exemplo, isto é o mesmo que ter aqui uma nota de 10 euros, receber a nota de 10 euros que o Nuno me deu e eu consegui ver onde é que aquela nota passou. Exatamente. Desde o momento em que foi criado. Claro. Portanto, daqui por 50 anos eu consigo saber onde é que aquela nota passou. Se esteve aqui, se esteve em Portugal, se esteve na carteira do A, do B, do C. Bem, neste caso não há propriamente geolocalização da nota, digamos assim, mas do ponto de vista de carteiras eu consigo saber exatamente por onde é que ela passou. Não há nada mais transparente do que isto, não é? Deste episódio fica então a visão que, tal e qual como em qualquer investimento, investir em Bitcoin envolve risco, mas também é preciso estudar. Muito obrigada, Nuno Lima da Luz, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, e Bernardo Mota Veiga, por nos ajudarem aqui a perceber melhor sobre Bitcoin. E assim chegamos ao fim deste episódio do podcast About Investments, uma parceria do Active Bank com o Observador Lab. Obrigada por ter acompanhado desse lado e pode continuar a fazê-lo nas plataformas digitais e também no site do Rádio Observador em observador.pt.